Fala aí, pessoal! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo e vamos ver a provável escalação do tricolor para a partida de hoje na Vila Belmiro contra o Flamengo. Então vamos ver essas últimas notícias e em breve eu estou de volta para comentar. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Bora falar agora sobre o São Paulo, que segue com muitas dificuldades, reduzindo seus custos e também a dívida líquida. Informação divulgada nessa terça-feira dá conta de que o tricolor conseguiu reduzir sua dívida líquida no terceiro trimestre de 2025 para algo na casa dos 913 milhões de reais. Parece uma redução pequena, mas é importante registrar que o São Paulo vinha nos últimos anos aumentando a sua dívida. Então, só de não aumentá-la já é uma grande vitória. Tricolor que fez uma série de economias, não investiu em nenhuma contratação de atleta para o departamento de futebol profissional. Todos os jogadores que chegaram a custo zero, apenas em troca de salários, direitos de imagem e luvas. Esse raciocínio deve ser mantido para a próxima temporada. Os investimentos maiores têm sido feitos em contratação de atletas de base, que certamente custam muito menos. Ainda assim, há muito caminho a ser percorrido. São Paulo precisa urgentemente de novas receitas, até por isso a realização de 6 shows que vão assegurar cerca de 20 milhões de reais livres de impostos. Esse valor equivale a mais de um mês da folha salarial tricolor. Que nota você dá para os dirigentes do São Paulo? Já uso o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Muito bem, Arnaldo. Vila Belmiro, começo da fase itinerante do São Paulo. Não sabemos como é que vai estar a torcida. A torcida do Flamengo vai ocupar seu espaço lá. É só 2%, 400 ingressos, mas o Flamengo está lutando pelo título. E o São Paulo espero que enche o seu espaço lá, pelo menos a organizada vai estar lá. O Flamengo tem problemas, muitos desfalques. Para encher Paulo... tem que ir 10 mil torcedores, não vai encher, né? Torcedor do São Paulo, vamos ver. Embora tenha, deu para perceber nos últimos dias, depois das 2 vitórias, Bahia e Vasco, uma certa recuperação do carinho do torcedor pelo time. Pelo clube não está existindo mesmo. Sim. Essa coisa do itinerante, dos resultados financeiros, da guerra política, isso tem deixado o torcedor de fato transtornado. Agora, o Flamengo vai ter desfalques importantes, mas o São Paulo, tem uma coisa que o São Paulo é bom em desfalque, né? Ele tem desfalque todo mundo, tem 10 jogadores que não voltam, mas tem algumas voltas no time, é isso? Não tem nem comparação, né? Depois a gente vai falar dos problemas do Flamengo. Não, o São Paulo tem, agora em vez de 10 contundidos, tem 9, um volta, o Cédric. Que estava com o dedão quebrado, tá com o dedão quebrado, mas suportou a semana. E tem agora 2 novos suspensos, que o nosso convidado, aliás, assista o Tricolaço com o Bruno Gross, falou bem. Sim. O Alan Franco e o Enzo Dias suspensos são os 2 jogadores mais regulares do São Paulo na temporada, são os 2 novos suspensos. Então, esses 2 suspensos saem, voltam os suspensos Mike e Luciano à lista de relacionados. E também tem a volta do Cédric. Então, voltam 3, saem 2. Não. Saem mais 3. Os 3 da base que foram para São Januário, Pedro Ferreira, meio-campista, e os 2 atacantes, Luca e Paulinho. Luca, que tanto o torcedor quer no lugar do Rigoni, do Tapia e dos outros, Ferreirinha. Luca volta à base para jogar a partir de volta das oitavas de final contra o Grêmio, e lá ficará provavelmente Copa do Brasil, sub-20, é isso? Isso é Copa do Brasil, e para jogar também a final do Paulista contra o Santos no domingo, também na Vila, coincidentemente. Então, os 3 meninos que foram para São Januário saem da delegação. Então, vamos fazer as contas aqui, Tironi. Você tem 2 suspensos e mais 3 meninos que voltam à base, você tem 5 a menos do que no último jogo. E voltam 3, o Cédric, Luciano e Mike. Então você fica com menos 2 relacionados do que você tinha para o jogo contra o Vasco. Então, quando o Flamengo falar em desfalque, olhe para o São Paulo. Então, o São Paulo deve ter um banco assim, ó, banco do São Paulo. Então, gente, é assim, o Rigoni tá mal, o outro não sei o que, é o que temos. É o que tem. Não como tem mais gente. Como diz o Crespo, meu amigo, coisas inacreditáveis acontecem no São Paulo todos os dias. Essa é mais uma, né? Eu atualizei. Os caras da base, os caras tiram o cara da base num jogo importante. Cara,
Você sabe que eu sempre tentei ponderar, não, mas veja bem e tal, mas realmente esse fim de ano é um abandono, cara. Os caras estão só o técnico, os jogadores, e os caras conseguiram 2 vitórias aí, né? e os funcionários só, meu amigo. Tá todo mundo. E é um jogo contra o Flamengo, gente. Flamengo, São Paulo pode ter um jogo contra o Flamengo, que é o poderoso Flamengo nesse momento, e o São Paulo tá com chance de ir para a Libertadores ainda. Não é possível, né? Uma coisa impressionante. Ó, essa live aqui Na tem verdade, apoio. então, Fala. só para completar, são 9 jogadores de linha no banco, né? Você pode levar até 11. São Paulo não vai ter o banco completo. O Flamengo vai ter. É o fim de tudo. E, só falta coroar essa história, seja no bolo, chegar no fim do ano e ter déficit de novo, né? Aí, meu amigo, o último ano da administração vai ser um negócio tenebroso, vai ser um baixo astral e um para não ter clima déficit, vai ter que vender mais jogador. Pra quem? Vai vender quem? Então, não sei. Eu Rodriguinho, que seria uma opção, continua machucado. Está fora do jogo de novo. Eu pensei que essa loucura de não, precisa jogar base, precisa jogar as oitavas, precisa jogar a final do Paulista, precisa não sei o quê, seja uma forma de alguém olhar para algum moleque da base aí e vender. Sei lá. Mas se destaca mais que ele ficar no banco do profissional, é isso, né? É estranho, né? Pode até ser. Mas enfim, foi o que me passou pela cabeça. Arnaldo, e o Flamengo, hein? Luta pelo título, mas tá com problemas. Fala, você ia falar o quê? Você tem que falar mais do time ainda. Eu podia tentar escalar, né? Vamos tentar escalar. Boa, São Paulo. Depois a gente vai Rafael. Aí na esquerda não tem Enzo, não tem o Wendel. Isso. Vai ser o Patrick ou ele vai tentar alguma coisa? Cara, não teve treino. O time não teve treino tático, porque o time jogou no domingo à noite contra o Vasco, totalmente desgastado. Então a tendência é que seja o Patrick. Ele foi muito mal na última vez que jogou contra o Grêmio, né? Foi quando ele substituiu o Wendel. E é o terceiro lateral esquerdo. Agora, eu também me chamo a atenção, estou tentando aqui simplesmente elucubrar, que entre esses poucos jogadores disponíveis, com a volta do Cédric, a gente tenha 3 laterais direitos, né? O Cédric e Mike. Exato. O Mike não desceu para o Sub-20. Esse não vai voltar para o Sub-20. Até que o Sub-20 tem um lateral também, direito, o Igor Felisberto, que é um bom jogador. Mas, enfim. A outra possibilidade, além do Mike, do Mike não, o Mike e o Mailton acho que disputam uma vaga na lateral direita. A possibilidade seria a improvisação do Cédric na esquerda, que ele já jogou muitas vezes assim na carreira lá atrás, né? Jogou na Inglaterra várias vezes esquerda, que é lateral rodado que jogou nas duas posições. Mas, para mim, a tendência seja o Patrick e você fique com 2 laterais direitos no banco, né? E aí Sabino, Arboleda e Ferrarese. Isso, aí sim, acho que não tem dúvida. Aí tudo bem, acho que aí tudo bem. Tá fora, E o Tolói não voltou ainda. O Tolói já tinha voltado contra o Vasco, tá no banco. Tá no banco, né? Tá. O Tolói tá em condição. Bom, o meio de campo tá todo mundo, né? Pelo menos daí não... assim, como o Rodriguinho não se recuperou e tudo mais, eu acho que a tendência é manter Pablo, Bobadilha e Marcos Antônio, embora o Luiz Gustavo e o Alisson, os dois tenham entrado bem contra o Vasco, mas só se for uma questão de resistência, né? Mas em tese manter os 3 do meio. Agora, no ataque tem 4 jogadores: Ferreirinha, Lucas, Tapia e Luciano. Acho que o Ferreirinha, embora tenha jogado bem no final, não está ainda nessa condição de pleitear o posto. São os 3 para 2 vagas, né? Tapia, Luciano e Lucas. O Luciano vem de suspensão, provavelmente vai jogar. Exato. Aí a pergunta é: quem será o companheiro, Lucas ou Tapia? A gente fez uma enquete no Tricolaço, ficou equilibrado ali entre Lucas e Tapia e Lucas e Luciano. A favor do Tapia, a saúde. Aliás, entre Luciano e Tapia e Luciano e Lucas. A favor do Tapia, a saúde. A favor do Lucas, a técnica, né? E contra o Lucas, a saúde. E a sequência de jogos, né? Eu imagino a dupla contra o Bahia, quando estavam os 3 à disposição, foi Lucas e Luciano.
Mas era um jogo diferente, os dois estavam descansados, era o Bahia em casa, no Morumbi, não na Vila. Talvez ele comece com o Luciano e Tapia e deixe para usar o Lucas no segundo tempo para não esticar muito a corda do Lucas, né? Sábado tem outro jogo, né? Lembra? Eu também acho que é o mais razoável. Quer dizer, eu acho que é o que ele pode fazer. Vamos ver. Veremos. Então tá. Bom, e o Flamengo? O Flamengo tem desfalques e tá lutando pelo título, mas tá correndo atrás do Palmeiras. O Flamengo, no final das contas, ele acabou tendo 2 acréscimos na lista relacionados não esperados, né? O Everton Cebolinha, que se recuperou de lesão, ainda não está inteiro, mas já jogou com a delegação. E o Carrascal, que era baixa, estava com uma dor na costela que o tirou do jogo contra o Sport, ia ficar alguns jogos fora, treinou na última movimentação, acabou viajando com a delegação. É dúvida, porque ainda sente dores no local, mas pode ser uma novidade na equipe, né? Que tem desfalques confirmados, né? O Pedro, evidentemente, com o braço quebrado, o Léo Ortiz, que não se recuperou da lesão no tornozelo direito, e o Jorginho com um estiramento na coxa, além do Alan, que já estava fora também com fascite plantar. Além desses 4 machucados, tem os 2 suspensos, né? O Bruno Henrique e o Everton Araújo. Mesmo assim, né? A provável escalação do Flamengo dá inveja para qualquer um, né? Rossi, Varela ou Emerson Royal, Danilo, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Luiz Araújo, Plata e Lino ou Carrascal. Então não tá mal para o Flamengo. Nada mal, tá né? bem Nada mais mal. inteiro que o São Paulo, né? Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Tricolor vai entrar em campo hoje, agora jogando na Vila Belmiro contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. Mas um jogo muito difícil e importante para o São Paulo tentar ganhar os 3 pontos, se ainda quiser continuar sonhando com a vaga na próxima Libertadores, ou pelo menos na pré-Libertadores. Até porque o São Paulo está 2 pontos à frente do 9º colocado Vasco e do 10º Corinthians, e 3 pontos atrás do 7º colocado Fluminense e 4 do 6º Botafogo. Então vai sim ser um jogo muito importante. Por isso que eu não concordo com alguns torcedores que vêm falando que o São Paulo tem que entregar esse jogo para o Flamengo, para o Palmeiras não ser o campeão. Mas que nem eu falei no último vídeo, né, galera? O São Paulo tem que começar a pensar primeiro nele e depois nos outros. Até porque atravessando essa grave crise financeira, tem uma diferença enorme de se classificar para a Libertadores ou para a Copa Sul-Americana. E para essa partida de hoje, o São Paulo não vai contar com o zagueiro Alan Franco e nem com o lateral esquerdo Enzo Dias, que estão suspensos. Então a provável escalação deve ter Rafael no gol, a linha de 3 zagueiros, com Sabino, Arboleda e Ferrarese, na direita Mailton e na esquerda Patrick, no meio campo Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, e na frente Lucas Moura e Tapia ou Luciano. E após esse jogo de hoje na Vila Belmiro contra o Flamengo, o São Paulo vai ter mais 6 jogos pela frente pelo Campeonato Brasileiro para tentar buscar essa vaga na próxima Libertadores. No dia 8, joga novamente na Vila Belmiro, agora contra o Red Bull Bragantino. No dia 19, tem um clássico pela frente, vai jogar fora de casa contra o Corinthians. No dia 23, joga em casa contra o Juventude. No dia 30, fora de casa contra o Fluminense. No dia 3 de dezembro, joga em casa contra o Internacional. Já no dia 7, o São Paulo fecha o Campeonato Brasileiro, agora jogando fora de casa contra o Vitória. Então, São Paulo vai ter uma sequência pesada pela frente. E os 3 jogos mais difíceis, na minha visão, é hoje contra o Flamengo, depois fora de casa contra o Corinthians e o Fluminense, adversário direto por essa vaga na próxima Libertadores. E após fazer um gol contra o Vasco, alguns comentaristas já começam a especular que o Luiz Gustavo pode renovar com o São Paulo. Eu não concordo com isso. Eu sempre venho falando aqui no canal.
para o São Paulo sair dessa grave crise financeira, precisa começar a baixar sua folha de pagamento. E como fazer isso? Parar de trazer esses jogadores veteranos e não renovar com outros. Olha o Oscar, Lucas Moura, Luiz Gustavo, o Wendel, Rafael Tolói. No ano, o São Paulo gasta com esses jogadores mais de 70 milhões de reais e depois precisa vender as joias da base para boa parte desse dinheiro pagar o salário desses veteranos. Então, na minha visão, na próxima temporada, o São Paulo precisa investir mais na base ou trazer jogadores mais jovens, nem que seja por empréstimo, no estilo Marcos Antônio. E segundo o GE, o São Paulo já planeja renovar com o executivo de futebol Rui Costa. Mas uma observação, ele tem contrato com o São Paulo até o final de 2026 e ele já está querendo renovar, né, galera? Por isso que eu sempre falo para vocês, do que adianta ficar pedindo fora Casares, fora Rui Costa, fora Belmonte, sendo que vai trocar de presidente no ano que vem e os mesmos vai continuar, né, galera? O São Paulo não vai mudar tão cedo, enquanto não tiver uma reformulação total ou uma SAF, por exemplo. A única notícia que eu espero é que o São Paulo consegue fechar com superávit esse ano e ano que vem consegue diminuir mais ainda a sua dívida. É a única coisa que a gente tem que torcer, porque esses caras que estão no comando dificilmente vai sair. Então, se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!